para Rei. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai, porque o Senhor é bom. Obrigada, meus irmãos. Aleluia. Podem se assentar. Boa noite, irmãos. Oh, Pai bom. Aleluia. Aleluia, queridos. Oh, Pai bom. Aleluia. Obrigada, Pai, por essa palavra. Queridos, a palavra funciona. Não se acostume com a paisagem, não se acostume. A palavra funciona. Essa palavra transforma. Essa palavra, ela traz vida, ela traz cura, ela salva e ela liberta. Tudo é por meio da palavra. E para o homem natural pode até parecer loucura, né? Mas não para nós. Porque basta apenas uma palavra. E lá em Ezequiel 37:4, Deus disse para o profeta, né, em nenhuma visão, profetiza sobre esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E qual é a situação hoje que você precisa falar assim, ó, ei, ouve a palavra do Senhor. E há uma palavra específica para cada situação. E o Senhor, essa palavra já está dentro de você. E você precisa se levantar por dentro e falar, câncer, ouve a palavra do Senhor. Tempestade, ouve a palavra do Senhor. Ossos, queridos, não tinham ouvido, tempestade não tem ouvido, mas para a palavra do Senhor não tem limites. Ela vai e ela não tem distância. Essa é a palavra poderosa do nosso Deus. Ela é carregada de poder e não podia ser qualquer palavra, tinha que ser a palavra do Senhor. Ezequias, o profeta, tinha que falar a palavra do Senhor e não a palavra dele. Porque somente a palavra do Senhor, ela é viva e ela é eficaz, carregada de poder e ela é poderosa para fazer. Infinitamente mais, ela é capaz. Amém? E essa mensagem eu vou falar hoje sobre Cristo, aquele que cura. E essa mensagem ela pode ser vacina para você, para a sua família. Ela pode ser útil um dia, quando ela vem como fundamento. Vamos dizer que surge um diagnóstico, aparece alguma coisa, e você já tem um fundamento, você já tem essa palavra. Além disso, essa ministração, esse ensino hoje vai ser importante para que você vá e cumpra o ministério da reconciliação, amém? Que você vá com fé e ousadia como um ministro de cura, porque o ministro de cura não é só aquele que fez o curso, amém? Mas é aquele que crê em Marcos 16:18, que diz, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então, Cristo, aquele que cura, é vacina, você pode utilizar na sua vida, certo? E você também pode orar pelos outros, cumprindo o ID. Aleluia. E se durante essa ministração, queridos, você receber uma revelação, receber algo no seu espírito, reaja conforme a revelação que você recebeu. Se durante a ministração você não podia fazer algo, comece a fazer. Amém? Reaja conforme a revelação que você recebeu a partir dessa palavra que está sendo ministrada. Não é somente uma palavra qualquer. Amém? Não vim aqui apenas trazer algo para alimentar, te fazer sair daqui mais sorridente, alegre, não. Receba no seu espírito essa palavra com mansidão. Amém? Receba no seu espírito, porque é algo espiritual que nós estamos fazendo. Aleluia. Lá em Marcos 4, 23... Lá em Marcos 4, 23... Desculpa, Mateus 4, 23, Mateus 9, 35... Diz que Jesus ele fazia 3 coisas. E isso foi falado na conferência de ministros, isso caiu forte no meu coração. Diz que Jesus ele ensinava, pregava e curava. Ele fazia essas 3 coisas, eram as marcas do ministério dele. Ensinava, pregava e curava. E conosco não pode ser diferente, amém?
Lá em João 1,18 diz que ninguém jamais viu a Deus, mas Jesus tornou Deus conhecido por meio do quê? Das suas obras. Lá em Hebreus 1,3 diz que Deus se revelou por meio de Jesus, que era a expressão exata do seu ser. Então, somente por meio de Jesus, nós passamos a ter uma revelação completa de quem Deus é, a revelação completa da vontade de Deus para a humanidade. E qual é, Marli, a vontade de Deus para a humanidade? Salvar e curar. Amém? Cura sempre foi o plano de Deus para a humanidade. A doença, ela veio com a queda, né? Ela é uma obra de Satanás, ela é uma obra do adversário. Satanás é o autor do pecado, ele é o autor da enfermidade. Não foi Deus que criou a doença, as enfermidades. Doença não é vida, doença é sinônimo de morte. E isso não pactua com a natureza e com o caráter de Deus. Isto é tão verdade que a cura faz parte do plano de salvação. Nós fomos redimidos da morte, da doença e da miséria. Deus, ele deseja, ele quer curar. Ele não somente é capaz, poderoso para fazer, mas ele quer curar a todos. Lá em Isaías 53, que diz que Jesus ele foi feito pecado por nós. Né? Jesus foi feito pecado e, além disso, ele não só foi feito pecado, mas ele enfermou. Diz lá em Isaías 53, 10. Ele adoeceu para que nós hoje para que hoje nós não andássemos doentes, enfermos. Assim como ele nos substituiu na cruz, para que nós não morrêssemos e dessa forma recebêssemos a vida eterna, ele adoeceu, nos substituiu, levou as nossas doenças e as nossas enfermidades, para que nós hoje não andássemos doentes, mas em plenitude de vida, em plenitude de saúde divina. Cristo levou sobre si os nossos pecados, para que nós fôssemos libertos deles, livres, eles não têm mais domínio sobre nós. E isso não foi um ato de empatia, sofrer conosco, não, Jesus nos substituiu, ele levou os nossos pecados. E uma vez que ele levou os nossos pecados, quantas pessoas Deus deseja salvar? Todos, todo aquele que crê. E, queridos, e uma vez que Cristo levou sobre si as nossas doenças e enfermidades, quantas pessoas ele deseja curar? A todos. Lá em Mateus 12, 15 diz, e acompanhando uma grande multidão de gente, ele, Jesus, curou a todos. Em Atos 10, 38 diz, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Por quê? Deus era com ele. Em Mateus 8, 16 e 17 diz, ao anoitecer, foram trazidos a eles muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra, e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Nós podemos nos apropriar dessas verdades, porque o nosso Pai, ele é poderoso para fazer e ele quer fazer, ele quer curar. E uma vez que eu conheço a vontade de Deus a respeito de cura divina, eu não preciso mais orar da seguinte forma: Senhor, se for da tua vontade, me cura. Eu não preciso mais, porque eu já conheço a vontade de Deus a meu respeito, a respeito de cura. Eu sei que ele deseja que eu ande em saúde divina, eu sei que ele deseja que eu frutifique, que eu cumpra os meus dias nessa terra. E eu posso agora apropriar-me daquilo que eu já recebi pela fé. Salvação, cura, justiça de Deus são dádivas, são presentes. Você simplesmente recebe. E como é que nós recebemos? Pela fé. Queridos, já foi comprado, a tua cura já te pertence lá, há 2000 anos atrás. Você não precisa aguardar para ser curado, você já é curado hoje. Pode vir o sintoma, mas você continua declarando a palavra. Você recusa, o sintoma está ali, o testemunho dos sentidos. Mas você diz, apesar disso, eu sou sarado e curado. Enfermidade, você é ilegal no meu corpo.
Queridos, doença, ouvi a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que eu sou sarado de... Jesus levou sobre si as minhas enfermidades. Eu ando em saúde divina. E você vai declarando essa palavra. Os sintomas podem estar ali, mas são apenas o testemunho dos sentidos. Agora você precisa caminhar. Muitas pessoas oram e aí acham que pela cura não ter se manifestado imediatamente, né, já acha que não orou com fé, já acha que não fez a oração, já acha que aquilo ali não funciona. Querido, a palavra funciona. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então, quando você sentir algo e você declarar, você permanece declarando aquilo que a palavra diz a seu respeito. Isso é fé, é você falar e agir conforme a palavra de Deus diz a seu respeito. Quando Jesus chegou para a figueira e falou, figueira, seque desde a raiz e ninguém coma mais fruto de ti. Ela secou imediatamente? Figueira, ouvi a palavra do Senhor. Ela não secou imediatamente. No outro dia, parafraseando, chega Pedro. Senhor, Jesus, olha, a figueira que você falou, ela ficou seca. E o que Jesus falou para ele? Pedro, Pedro, tendes fé em Deus. Porque se você simplesmente, se alguém falar, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, não duvidar no seu espírito, não duvidar, mas crer que se fará aquilo que diz, assim será. E é essa a palavra que nós estamos falando aqui. É algo sobrenatural, queridos, que você vai trazer. Você vai ligar o interruptor da fé para trazer para a esfera natural aquilo que já te pertence em Cristo Jesus. Nós já fomos abençoados por meio de Jesus nas regiões celestiais. Mas nós precisamos agora agir com fé. Amém? Jesus, quando foi ressuscitar Lázaro, o que ele fez? Ele orou. Pai, obrigada porque tu me ouves. Lázaro já tinha ressuscitado? Queridos, o Pai já te ouve, Ele já sabe. Você só precisa receber pela fé aquilo que já te pertence. Na segunda-feira eu adoeci. Eu falei, Senhor, logo na semana que eu vou ministrar sobre cura. E aí eu falei, meu Deus, apesar dos sintomas, do testemunho dos sentidos, eu vou declarar aquilo que eu aprendi. Queridos, hoje eu já estou sarada e curada no nome de Jesus. Apesar dos sintomas, eu declarando, Pai, eu sou sarada e curada. E espírito de enfermidade, você não me pertence. Você é ilegal no meu corpo. E vamos continuar aqui, porque eu quero falar agora sobre como Deus lidava com a doença na antiga aliança. Deus, Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a mesma forma que Jesus lidava com a doença, ali nos evangelhos, Deus lidava com a doença também na antiga aliança. Quando Ele fez uma aliança, né, com o povo de Israel, lá em Êxodo 15, 26, Ele diz assim, se ouvires atentos à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e derem ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma, queridos, nenhuma, nem unha encravada, nem piolho, nem dor de dente, nenhuma enfermidade virá sobre ti, pois eu sou o Senhor que te sara. Deus era o dono daquele povo, Ele era o médico, o protetor daquele povo. Ele diz também lá em Êxodo, se eu não me engano é o 25, 23, que ele diz assim, servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão, ou seja, o pão ia ser maravilhoso, a vossa água, ninguém ia adoecer com dor de barriga, a água seria abençoada. Ele continua assim, e tirará do meio de vós as enfermidades. Na sua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Completarei o número dos seus dias. Deus prometeu, Deus falou. E durante aquele tempo que aquele povo se submeteu à aliança, à obediência, nenhuma enfermidade veio sobre aquele povo. Querido, todo lar havia filhos, todo lar, não havia mulher nem homem estéril, não havia morte materna, não havia morte fetal, infantil, não havia morte prematura, todos alcançavam. Que país é esse? Eu quero morar lá.
Né? A gente que lida com a parte da saúde, a gente vê, meu Deus, não existe morte prematura, não existe morte materna. Isso é só coisa de Deus, queridos. É isso que o Senhor quer para nós. E hoje, quem é o povo escolhido dele? O povo de propriedade exclusiva, nação santa, somos nós. E hoje nós estamos onde? Numa aliança superior àquela do povo de Israel, né? Que havia acabado de sair do Egito. Hoje estamos nós aqui. Queridos, hoje nós, numa aliança superior. Se Deus fez aquilo por aquele povo, Ele não fará por nós? É óbvio que fará, porque Ele não mudou. Ele é o mesmo Deus, ontem, hoje e eternamente. Lá em João 1, do 1 ao 4, diz que a vida estava em Jesus. A vida, e por isso Jesus andou por essa terra, curando os enfermos, libertando os oprimidos do diabo. E, queridos, quando nós liberamos uma palavra de cura cheia de fé, é como se Jesus estivesse curando aquela pessoa, ou estivesse te curando mesmo. Por quê, Marli? Porque os olhos de Deus, os olhos do Senhor vigiam sobre a sua palavra para confirmar e para evitar que qualquer uma de suas promessas volte vazia. Lá em Mateus 8, do 5 ao 13, a gente vê aquela passagem de Jesus. Ele havia chegado a Cafarnaum e um oficial romano se aproximou dele e suplicou: Jesus, meu servo está de cama, paralisado, com dores terríveis. Não sei o que esse rapaz tinha, podia ter uma hérnia de disco, não sei. E Jesus disse: eu vou até lá para curá-lo. E o oficial, porém, respondeu: Senhor, eu não mereço que você entre na minha casa. Meu Deus, mas que fé esse homem tinha, que ele falou: basta uma palavra, basta uma ordem sua. Queridos, existiam sacerdotes naquela época, escribas, existiam médicos, eu acredito, né, na formação deles. Existia, mas somente ele queria uma palavra de quem? Do próprio Jesus, daquele que cura. Cristo, aquele que cura. E foi por meio dessa palavra que Jesus, né, mesmo não estando diante dele, mesmo aquele rapaz estando longe, aquele rapaz foi curado. Jesus não foi até a casa dele, mas apenas uma palavra de Jesus foi suficiente. Queridos, valorize essa palavra e agarre ela com força, porque ela funciona. Ela é viva e eficaz. Muitos medicamentos por aí são até eficazes, mas não são vivos. Mas nós temos uma palavra, um médico, Jesus Cristo. Quem é aquele que cura? Jesus. A palavra, aquilo que é ungido, amém? Ô Pai bom. Lá em João 5, 24 diz: na verdade vos digo, que aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Passou da morte para a vida. Como eu falei, doença não é sinal de vida. Muito pelo contrário, é sinal de morte, né? Mas a palavra de Deus, ela vem e gera vida onde há morte. Por isso, ossos secos, doença, enfermidade, ouve a palavra do Senhor e saia no nome de Jesus. Queridos, a palavra, ela sai primeiro da boca de Deus. A palavra sai primeiro da boca de Deus e ela chega no seu espírito. Ela cai no seu espírito, que é a terra fértil. A palavra é como se fosse semente. Não é verdade? E quando essa palavra de Deus sai da sua boca, ela sai como uma espada afiada. Ela sai como uma espada cheia de poder. Por isso que Deus deu uma ordem para Ezequiel. Ezequiel, fale aos ossos. Ouve a palavra do Senhor. Não há nada mais poderoso quando nós recebemos uma palavra de Deus e essa palavra sai da nossa boca. Porque é como se nós estivéssemos em concordância com Ele. E como eu disse, a palavra, ela funciona, queridos. Então, se você falar a palavra, com certeza vai acontecer. Amém? Aleluia! Porque nós também, está lá em Efésios 6,17, que nós temos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E lá em 2 Coríntios 4,13, diz que eu criei e por isso falei. E o que é que nós falamos? Aquilo que Deus diz. Fale aquilo que Deus diz, querido. Fale aquilo que Deus diz, porque a sua fé, ela vai se tornar uma fé operante. A sua fé produz resultados. Creia nisso, a minha fé produz resultados. A minha fé é operante. Eu tenho a palavra de Deus dentro de mim. Aleluia. E como é, Marli, que eu faço para que a minha fé cresça? A fé cresce, amém?
ela cresce como? Ouvindo a palavra, recebendo a palavra. E receba, queridos, essa palavra com mansidão, com bom ânimo, com alegria, porque ela é capaz de mudar a sua vida. E a pregação da palavra, ela precede a cura, né? A pregação da palavra precede a cura. Como eu falei em Marcos 4, 23 e 24, que diz que Jesus percorria toda a Galileia, ele ensinava nas sinagogas, ele pregava o evangelho do reino, ele curava toda sorte de doenças e enfermidades. E a sua fama correu por toda a Síria, e eles traziam os doentes, os acometidos de várias enfermidades, os endemoniados, os paralíticos, e a palavra diz que ele os curou. E lá em Marcos 16, 20, diz que os discípulos, eles iam por toda a parte, né? Eles iam por toda a parte. Eu fiquei meditando nessa palavra. Eles iam por toda a parte. E eles anunciavam a palavra. E o Senhor cooperava com eles. Em algumas versões diz que o Senhor estava trabalhando com eles. E nesse livro aqui que eu quero indicar para os irmãos, T.L. Osborne, ele fala que quando ele começou a pregar a palavra simples do Evangelho a respeito de cura, ele botou assim: e o Senhor estava trabalhando conosco. Eu falei, uau! Ele ia por toda parte e o Senhor estava trabalhando com ele. Lá em Mateus 10, 7 e 8, diz que quando Jesus deu ordem aos discípulos para eles irem, Deus falou assim, ó, ide, pregai, que está próximo o reino de Deus, pregai. Em seguida, curai os enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça vocês recebestes, de graça vocês dão. E Lucas 9,6, ele volta a falar a mesma coisa. Então, saindo os discípulos, eles percorriam todas as aldeias e anunciavam o evangelho e efetuavam curas por toda parte. Queridos, é a vontade de Deus. É a vontade de Deus a cura, amém? E Deus, ele tem vontade de curar, ele quer curar, e ele também, ele pode fazer como nós sabemos. Havia um leproso que ele não conhecia a vontade de Deus a respeito de cura. E ele chegou para Jesus, e Jesus fez questão de resolver essa questão, essa incerteza que esse leproso tinha. Está lá em Marcos 1, 40, 42, que diz assim, um leproso veio, se ajoelhou diante de Jesus, implorando para ser curado. E ele falou assim, Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar e me deixar limpo. E Jesus, cheio de compaixão, cheio de íntima compaixão, estendeu a mão e tocou nele e disse, eu quero. Ele quer curar, queridos. Ele não quer ver o seu povo, nem qualquer pessoa. Ele cura todos. Amém? Ele não quer ver ninguém sofrendo. Ele não deseja ver os seus filhos, né, doentes, enfermos. E cura é para todos. A gente vê lá em Mateus 8, que ele diz a palavra, meramente com a palavra, Jesus expelia os espíritos e curava todos os doentes. Lá em Mateus 9, 28, diz que entrando ele em casa, alguns cegos se aproximaram de Jesus e lhe perguntou, Jesus perguntou aos cegos, né? Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Jesus perguntou, você crê que eu sou capaz de te curar? E os cegos responderam, sim, Senhor, e foi feito conforme a vontade, a fé, né, que eles tinham. Deus, ele é o autor da vida, como eu já falei, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E esse mesma compaixão, e este mesmo poder que estava em Jesus, hoje opera em nós, por meio do Espírito Santo. E nós hoje, né, podemos fazer aquilo que Jesus fazia, por meio da obediência e da fé à palavra de Deus. Cura, remissão de pecados, como eu comentei, são dádivas. Queridos, devemos ser recebidos com fé. Aleluia. E nós sabemos também que Jesus, ele recebeu um nome que está acima de todo nome. Está lá em Filipenses 2,9. Deus o colocou em um lugar de mais alta honra. E deu a Jesus um nome sobre todo nome. É interessante que lá em Mateus 28, quando Jesus ressuscitou, e a primeira vez que ele encontra os discípulos, ele fala assim, olha, eu vos dei autoridade nos céus e na terra, agora vão,
né, dá uma ordem para eles. Jesus, quando ele ressuscitou, ele recebeu um nome que está acima de todo nome. E a autoridade que ele recebeu, ele também delegou à igreja para que possa fazer as obras que ele fazia. Lá em Atos 1, 3 e 8, a gente vê Pedro e João ali na Porta Formosa. Eles encontram um paralítico, né, um homem que estava ali há muito tempo. E eles pedem dinheiro a Pedro e João. E Pedro e João, naquele momento, o que eles fazem? Olha, nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, isso nós te damos. Em o nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Essa autoridade ainda nos pertence. Ela não está enfraquecida, ela não se aposentou, não é um artigo de museu, querido, algo que ficou lá, a autoridade, não. Ela nos pertence. Esse nome nos pertence. E nós podemos usar o que? Como autoridade. E é interessante que diz aqui em João, ou melhor, em Atos 3, continuando essa passagem, em Atos 3,16, diz assim: pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome o fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita. Deu a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita. A fé traz saúde perfeita, queridos. Tem um livro do irmão Reiga, que é A Fé que Remove Montanhas, se eu não estou enganada, A Fé que Remove Montanhas. O irmão Reiga fala assim, pessoas de fé têm a aparência de pessoas mais jovens. Eu falei, está falando conosco. Eu me identifiquei, querido, está falando conosco. Quer melhor rotina de skincare do que a fé? Skin, né, fazer tratamento. Querido, associa a fé. Você vai ver como que a saúde perfeita, a saúde plena que vem da fé no nome de Jesus. Nós temos esse poder. Lá em Romanos 8:11 diz que o Espírito Santo, que vivificou Jesus, ele mora dentro de nós. Ele vivifica o nosso corpo mortal. Queridos, aleluia. Ei, dor, ouvi a palavra do Senhor. Ei, juntas, artrite, artrose, ouvi a palavra do Senhor. Saia no nome de Jesus. Se levanta, querido, com ousadia. Se apropria dessa palavra, porque ela te pertence. Se veja como Deus te vê, curado e sarado. Ele te vê como Jesus. Ele te vê como Jesus. Se veja como Ele te vê. Por mais que venha o testemunho dos sentidos, você agora anda pelo que você vê e não pelo que você sente. Você não vai negar, mas você vai falar assim, essa não é a única opção. Eu conheço uma palavra que funciona, que é viva e eficaz. E você vai dar uma ordem para essa dor de cabeça, para essa dor no pé, para essa dor de dente, vai falar, saia no nome de Jesus. Ouve a palavra do Senhor. No nome de Jesus. E não foi, queridos, no nome de Pedro, não foi porque Pedro era apóstolo, não. Aquela cura ocorreu por conta do nome, ou melhor, da fé no nome de Jesus. Isso também nos pertence. A igreja, o corpo de Cristo. Aleluia. Lá em João 14:12 diz, na verdade eu vos digo que aquele que crê em mim, Jesus falando, aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e obras maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E ele continua assim, como é que nós vamos fazer essas obras maiores, né? Porque tudo, versículo 13, João 14:13, tudo quanto pedirdes, o pedirdes aqui não é no sentido da oração, mas é no sentido de exigir, de requerer aquilo que me pertence. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado. Atos 6:8 fala de Estevão. Estevão era um diácono, mas lá no versículo 8 de Atos 6 diz que Estevão era um homem cheio de fé e de poder. E ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Ele era um homem cheio do Espírito. Isso também nos pertence. Não acha que isso ficou naquele tempo, não, queridos. Isso é uma realidade para hoje. É para hoje. Eu vi o pastor lá na conferência comentou que nós somos os representantes da palavra da fé. Eu falei assim, eu também sou representante da palavra que cura. Amém?
Eu sou esse representante da palavra que vai pregar a palavra. Eu vou sair por aí, queridos. Eu fiquei pensando assim, eu falei, andava por toda parte. Dia 30 de julho, não é isso, Alê? Tem evangelismo, olha a oportunidade. Quando você abordar alguém ali, você fala assim, você está com alguma coisa, eu posso orar por você, eu conheço um Deus que cura, eu sou representante dele. Olha aqui a minha carteirinha. A palavra de Deus me garante que eu sou essa ministra, ou um ministro da nova aliança. Eu não preciso ter, o crachá, mas eu tenho a palavra, eu creio nisso. E essa palavra funciona, amém? Aleluia! E Deus, Ele quer o seu bem e não o seu mal. Algumas pessoas têm dificuldade de usar a fé para a cura, por achar que Deus tem algum propósito com a doença. Queridos, isso não é bíblico, não tem nenhum respaldo bíblico a respeito disso. Deus, Ele não usa a doença para te ensinar nada. Deus não vai usar a doença para te ensinar nada. Ele não usa as armas do diabo para te corrigir. Ele não prometeu em sua palavra colocar doenças para o nosso crescimento ou amadurecimento. Não, não, não. Isso não é bíblico. Deus não quer que você sofra por algo que Jesus já sofreu, já passou na cruz. Ele já levou as suas enfermidades. Você não precisa mais sofrer com isso. Amém? E uma vez que a doença não vem de Deus e que Deus deseja te curar, não espere. Use a sua fé. Amém? Use a sua fé. E uma vez que a doença não vem de Deus, não provém de Deus, você pode recusá-la porque ela é ilegal no seu corpo. E a Bíblia não diz. O que a Bíblia não diz, Marli? Não há referência bíblica de que Deus usa a doença para nos castigar. Lá em 2 Timóteo, diz que, 2 Timóteo 3,16, que a palavra de Deus, que toda a Escritura, ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. 17, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a obra. E outra, a doença não coopera para o bem de ninguém e nem deixa as pessoas mais humildes, Algumas pessoas podem pensar dessa forma. Não há respaldo bíblico para essas afirmações. Algumas pessoas também podem pensar assim, mas Marli, eu cometi um pecado e por isso eu estou sofrendo essa doença. Não. Há perdão na cura, querido, não se preocupe, há perdão na cura. Lá em 1 João 1,9 diz que se você confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar de toda injustiça. E se a gente for lá para Isaías 43:25, diz que Deus falando, somente eu, por minha própria causa, apagarei os seus pecados e nunca mais voltarei a pensar nele. A condenação vem do diabo. Às vezes, algumas pessoas podem pensar que estão enfermas, por conta de algum pecado e ficam se condenando. E a condenação, ela mina a fé, ela rouba a fé. Então, não se permita andar condenado, você não precisa mais disso. Você é perdoado, você é sarado. E lá em Tiago 5, é interessante essa passagem de Tiago 5, que ele faz uma pergunta. Existe alguém doente? Ele está falando para uma igreja. Não é para ter ninguém doente aqui, amém? E ele pergunta, mas se houver, chama os presbíteros da igreja para que venham, orem sobre ele. Ele dá a resposta. Se houver a cura, ele diz, orem sobre ele e unjam com óleo em nome de Jesus. E a oração da fé curará o doente e o Senhor o restabelecerá. E se ele cometeu algum pecado, será perdoado. Há perdão na cura. Ô Pai bom, aleluia. Nosso Pai é muito bom, queridos. E cura é algo espiritual, amém? Médico não cura ninguém, ele somente auxilia a fazer um diagnóstico. Ele auxilia ali para prescrever alguns medicamentos. E havia a mulher do fluxo de sangue, lá em Lucas 8, a partir do versículo 40. E essa mulher, ela tinha passado 12 anos, e a Bíblia diz que ela tinha gastado tudo o que ela tinha. Eu acredito que ela já tinha ido a vários médicos, a vários locais. E eu ouvindo uma ministração, o pastor comentou que essa mulher ela não tinha nenhuma base doutrinária para falar, se eu apenas tocar. Mas ela tinha o Salmo 116, versículo 10, que diz, crie,
por isso falei. E ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu falar, fé foi gerada dentro dela. A fé foi gerada dentro dela. E ela se levantou com o espírito da fé. E ela se levantou com aquele espírito da fé, ela falou, se eu apenas tocar, se eu apenas tocar. Eu creio que durante aquele percurso, né, até tocar Jesus, até chegar aquele momento, vários pensamentos devem ter passado na cabeça dela. Você não vai conseguir, você não é capaz, vão te descobrir, você vai ser expulsa, enfim. Vários pensamentos devem ter passado, mas ela somente se apegou à palavra da fé. Ela agarrou aquele espírito da fé e ela falou, se eu apenas tocar. E aquela mulher ligou o interruptor da fé. Jesus estava simplesmente andando. E ela, quando tocou em Jesus, Jesus falou, de mim saiu o poder. Por que saiu o poder? Porque aquela mulher ligou aquele interruptor da fé. E aquilo que parecia impossível aos homens tornou-se possível e imediatamente aquela mulher foi curada. Oh, queridos, como é poderoso o nosso Deus. Oh, e somente, queridos, há uma passagem na Bíblia que fala quando Jesus estava em Nazaré. Jesus estava em Nazaré e Jesus não pôde realizar muitos milagres ali. Por quê? Por conta da incredulidade deles. A única passagem na Bíblia que a gente vê que Jesus não pôde realizar milagres, não pôde realizar curas, foi por conta da incredulidade. Queridos, mas nós somos o povo da fé, amém? E nós cremos e nós agarramos essa palavra e nós andamos naquilo que ela diz, porque nós somos esse povo, que somos os representantes dessa palavra, amém? Obrigada, Pai. E eu queria finalizar trazendo um pouco, falando sobre o Espírito Santo e a importância da igreja, amém? Jesus, ele ministrava como um profeta ungido do Espírito Santo. Lá em Lucas 4:18, Jesus, lendo, né, Isaías, ele fala, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu. O Espírito Santo, juntamente com a palavra, juntamente com Jesus, realizou aqueles milagres. Todos os milagres de Cristo, eles eram realizados em parceria, com a ação do Espírito Santo. Então, a gente pode perceber ali que Jesus, ele curou os doentes da mesma forma que nós hoje podemos realizar também. Amém? Podemos fazer essas obras. Jesus curou por meio da unção, por meio da imposição de mãos, por meio da manifestação dos dons de cura. E da mesma forma que Jesus fazia, nós também podemos andar nesses passos. Nós podemos realizar essas mesmas obras por meio do Espírito Santo. Porque hoje nós somos os ministros da nova aliança. Somos nós, o povo exclusivo de Deus, o povo escolhido, a nação santa. Nós hoje somos esses ministros da nova aliança. Alguns podem falar assim, mas Jesus morreu. Então o tempo dos milagres, o tempo de cura passou. Outros podem falar assim, não, Jesus morreu, ele até ressuscitou, está no céu, então o tempo dos milagres, o tempo de cura acabou. Mas não, queridos, o povo escolhido de Deus está aqui hoje. O povo ungido pelo Senhor, cheio do Espírito Santo, um povo cheio de fé, um povo que conhece o seu Deus, é aquele povo que faz proezas. Amém? Olha o que aconteceu, eu quero ler com os irmãos lá em Atos 5, a partir do verso 12, 14 ao 16. Note que o que aconteceu pouco tempo depois que Jesus ressuscitou. Pouco tempo depois que Jesus ressuscitou, está lá, Atos 5:12, diz assim, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E costumavam todos se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tantos homens e mulheres agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sombra dele se projetasse em algum deles. E afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, que levava os doentes e atormentados de espíritos imundos. E finaliza com uma pequena frase, e todos eram curados.
Queridos, todos eram curados. Revela a vontade de Deus hoje. Revela a vontade de Deus hoje. Isso foi um registro do ministério de Pedro em Jerusalém. Depois de Jesus ter voltado para o céu, todos eram curados. Isso é um testemunho de que o ministério de Jesus não finalizou. O ministério de Jesus aqui na terra, o ministério do Espírito Santo, ele continua por meio da igreja. Ele continua por meio de nós. Jesus está vivo. E se ele está vivo, o tempo de curas e milagres continua. Amém? E se a gente for continuar, a gente vai ver que o que aconteceu em Atos 5 é resultado de Atos 4. Em Atos 4, 24, diz que Pedro e João haviam sido presos. Quando eles foram soltos, eles chegaram na igreja, e no versículo 24 diz que a igreja, de forma unânime, orava. E o que eles oravam, Marlita, lá no versículo 29? Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que, anunciem com toda a intrepidez a palavra enquanto, querido, paralelamente, concomitante, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios. Enquanto, o que é um enquanto? O Senhor cooperando com eles. O Senhor trabalhando com eles. A oração unânime da igreja, queridos, é capaz também. É poderosa em Deus. Tenha fé na sua oração. Quando nós estamos orando aqui de forma unânime, o que a gente está gerando? Curas, milagres, salvação. E como aconteceu na igreja aqui de Atos, isso também é possível hoje. O Espírito Santo está disponível. Basta nós estarmos o quê? Unânimes. Unânimes. De forma unânime orando. Senhor, nos dê intrepidez para pregarmos a Tua palavra enquanto o Senhor estende as mãos. Para operar curas, milagres, salvação, libertação no nosso meio. E não só aqui, lá fora também. É lá fora que a gente precisa sair para pregar essa palavra. E todos serão curados, como a gente viu aqui em Atos 5. Todos serão curados. Amém? Isso inclui nós. Inclui nossos familiares. Inclui aquele seu colega de trabalho. Todos serão curados. Isso é uma promessa hoje para a igreja e também para aqueles que estão doentes. Olha, a cura naquele lugar. Há uma cura naquele lugar. Proclama, fala, anuncia as boas novas do Senhor. Convida pessoas para virem receber oração. Olha, ali tem uma igreja, ali é uma igreja poderosa. Eles oram e pessoas são curadas. Chame pessoas, chame os cegos, chame os surdos, chame os enfermos, queridos. E nós seremos o quê? Proclamaremos a palavra do Senhor. Proclamaremos as suas obras. Aleluia! E lá em João 14 diz, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, Jesus falando, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E Jesus estava falando assim, olha, o Espírito Santo, ele virá tomar o meu lugar. Ele virá e ele vai fazer as minhas obras por meio de vocês. Você já tem a capacitação do Espírito Santo. Em 2 Coríntios 3, 6 diz que Deus, ele nos capacitou. Nós somos capacitados, habilitados, queridos, para sermos ministros da nova aliança. Não da letra escrita, mas do Espírito. A letra termina em morte, mas o Espírito, ele dá vida. Querido, você é ministro de uma nova aliança. Você pode hoje realizar as obras de Jesus e obras ainda maiores, porque Ele te capacitou. E é a palavra de Deus que te garante isso. E os milagres, as curas, E.W. Kenyon diz que é uma propaganda de Deus. É uma propaganda dele para o homem natural. Então, muitos daqueles que estão ainda com a mente natural, precisa ver, alguns precisam ver os milagres, as curas, para que possam crer que Jesus é o Senhor e Salvador. Não é para nós, como o Tiago falou. Se há entre vós algum doente, não tem que haver. Mas nós podemos proclamar essa palavra e falar, olha, eu conheço um Deus que sara. Amém? Aleluia. E, queridos, eu já estou finalizando. E eu queria falar com você que, às vezes, em alguns momentos, a gente fica um pouco ainda com medo de impor as mãos ou intimidado. Não se intimide. Aparecendo alguém enfermo, alguém doente,
impõe as mãos. Você é um ministro da nova aliança. Você é um ministro de cura porque você crê naquilo que a palavra te afirma. Amém? E você anda nessa verdade. Nós já falamos aqui a respeito da cura. Nós já sabemos que Cristo é aquele que cura. Mas e o que é a doença? O que é um caroço, o que é uma dor de cabeça. A palavra de Deus diz lá em Hebreus 4 que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E ela penetra a mente, as emoções, a alma. Doenças da alma, doenças de saúde, doenças relacionadas à saúde mental. A palavra de Deus diz também em Hebreus 4 que a palavra ela penetra juntas e medulas. Qual é o problema de junta que a palavra não pode penetrar? Queridos, artrite, artrose, ouve a palavra do Senhor, porque ela é viva e eficaz. Amém? Nós não negamos a existência dessas doenças, mas existe uma palavra final que não vem de homens, mas de Deus. Eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Deus que te sara. Oh, queridos, o que é a enfermidade? Nada diante de um Deus que te criou. Um Deus que fez o universo, um Deus que ressuscitou Jesus. O que é uma enfermidade? Não é nada diante dessa palavra que é poderosa para fazer infinitamente mais. E eu oro também para que seja como o irmão Kenneth Hagin fala no livro dele, que venha uma justa indignação dentro de você diante da enfermidade. Diante da enfermidade vem uma justa indignação. E você seja movido como Jesus, de íntima compaixão, para orar pelos enfermos, para impor as mãos e eles serem curados. Amém? Isso tem que ser algo normal, algo natural em nós, em nosso meio e também lá fora, quando sairmos para irmos trabalhar, para irmos no mercado, de pregarmos essa palavra e sabermos, nós somos os ministros de uma nova aliança. E declare com fé, querido, você e sua família são sarados e curados. Vocês são sarados e curados. Enfermidade, você é ilegal. E comece declarando isso com a palavra e vai falando, doença, ouve a palavra do Senhor. Amém? Aleluia, obrigada, Pai, pela tua palavra. Obrigada, Pai, porque nós fomos despertados a cumprir aquilo que o Senhor nos ordenou, de irmos e pregarmos a Tua palavra. Obrigada por ousadia, obrigada por intrepidez, Pai, para pregarmos a Tua palavra onde estivermos. Pai, nos direciona às pessoas certas, nos move de íntima compaixão, Pai, tira toda indiferença e cria em nós uma justa indignação contra as obras do diabo. Obrigada pela Tua unção, obrigada pela Tua palavra que foi liberada hoje. E nós cremos, Pai, em vidas salvas chegando. Obrigada, Pai, por intrepidez, e cremos também, Pai, que o Senhor está trabalhando conosco. O Senhor está trabalhando conosco, em o nome de Jesus. Aleluia, obrigada, Pai. Aleluia, obrigada, Pai. Oh, aleluia, obrigada, Pai. Queridos, eu não vou orar por cura hoje. Você hoje, com essa palavra que você recebeu, você pode declarar sobre a sua vida. Amém? Você pode declarar. Você pode declarar aquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito. Amém? Aleluia, obrigada, Pai. Há entre nós alguém que ainda não recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador? Estou vendo todos de casa. Aleluia, obrigada, Pai, por